Olá pessoal, Rômulo Barroso aqui, criador do canal Darwiniando. Hoje eu vou trazer uma pitada de Darwin, onde vou falar sobre a relação de Charles com as aves, principalmente durante a viagem do Beagle. Durante a expedição, Darwin coletou mais de 500 aves, com a ajuda fundamental de seu assistente Sims Covington, o principal abatedor e empalhador das aves, que atuou fundamentalmente durante a segunda metade da viagem. Eu vou falar também sobre os tentilhões de Darwin, as aves que Darwin coletou em Galápagos e que se transformaram no principal ícone da seleção natural. Curiosamente, Darwin não notou os tentilhões quando esteve em Galápagos, e mesmo no livro A Origem das Espécies, eles são citados marginalmente. Finalmente, a coleção de aves de Darwin trouxe uma imensa contribuição na sistemática, ecologia e biogeografia do grupo. E entender essa história ajuda a desmistificar Darwin como um naturalista de excelência em todas as áreas da história natural. Então, vamos lá! Durante a viagem do Beagle, Darwin coletou e empalhou 468 aves, além de ninhos e ovos de 16 espécies e 14 espécimes completos, que foram preservados em meio líquido. Apesar de ser um excelente atirador e completamente apaixonado pela caça às aves, Charles não era um grande conhecedor do grupo, nem mesmo das espécies da Inglaterra. E como disseram certa vez, Darwin olhava para o solo e não para o céu. No entanto, anos antes da viagem, quando ainda em Edimburgo, Darwin teve lições sobre taxidermia de aves com John Edmonston, um homem que havia sido escravizado na Guiana Inglesa e mudou-se para a Escócia após ser libertado. Além disso, Charles se empenhou visitando as galerias de aves dos museus de Londres, Edimburgo e Cambridge. Entretanto, apesar de ser um excelente atirador e ter aprendido técnicas de taxidermia, Charles não sabia como etiquetar corretamente as aves, o que se revelou um problema mais tarde. Ao embarcar no Beagle, levou material de primeira qualidade para capturar e empalhar, além de livros importantes que o auxiliaram nas identificações. Ao longo da viagem, recebeu ainda outros livros que lhe foram enviados. Porém, não tinha em mãos livros da avifauna da América do Sul e da Patagônia, local onde coletou a maioria das aves durante a viagem. Durante a preparação das aves, as etiquetas eram amarradas nas pernas e marcadas com apenas um número, que deveria ser cruzado com as anotações em seu bloco de notas de zoologia, onde estavam as informações sobre localidade, habitat e data de coleta. Ao longo da viagem, Darwin foi incapaz de identificar a grande maioria das aves que coletou, seja por sua limitação ornitológica ou pela grande quantidade de espécies desconhecidas por ele. Suas identificações continham nomes em inglês, em espanhol, inclusive nomes nas línguas dos nativos locais. Após o término da viagem, em 1836, Darwin entregou a coleção ao ornitólogo John Gould, da Zoological Society of London, que foi quem estudou todas as aves coletadas por Charles. Os resultados foram publicados no livro Zoologia do Beagle, parte 3, Aves, e foi financiado principalmente pelo governo inglês. Nesse trabalho, que foi editado por Darwin e ilustrado pela esposa de John, Elizabeth Gould, John realizou uma série de observações importantes, como, por exemplo, a relação de proximidade entre os famosos tentilhões coletados por Charles nas Ilhas Galápagos. John Gould recebeu a coleção de aves em 7 de janeiro de 1837 e apresentou os tentilhões como espécies novas apenas 6 dias depois, em uma reunião da Zoological Society. Na apresentação, ainda sem ter tido acesso aos cadernos de Darwin, Gould se baseou apenas nos espécimes coletados. Um dado interessante e que poucos sabem é que Fitzroy também fazia uma pequena coleção de aves durante a viagem e, assim como Darwin, contava com a ajuda de um assistente. Curiosamente, os tentilhões coletados por Darwin continham incongruências nas listagens em seu caderno, além de problemas nas etiquetas, o que fez Darwin recorrer à coleção de Fitzroy em 1837 para poder confirmar algumas localidades. Os tentilhões de Fitzroy confirmaram a suspeita de Charles das distribuições das espécies nas diferentes ilhas.
John Gould também precisou recorrer à coleção de Fitzroy em 1841 para algumas confirmações. A coleção de Darwin não teve a devida importância durante o século XIX, e muitas etiquetas originais foram substituídas pelas instituições que custodiavam os espécimes. Atualmente, esse acervo está distribuído por 8 instituições e uma parte considerável está perdida. Equivocadamente, alguns trabalhos do século XIX fortaleceram a ideia de que Darwin teve um insight em Galápagos a respeito dos tentilhões. Mas hoje está estabelecido que Darwin não percebeu nada durante a estadia no arquipélago, muito menos usou o termo tentilhões de Galápagos sequer uma vez. O público em geral, e mesmo muitos biólogos, ainda acreditam que os tentilhões foram a principal evidência para as ideias evolutivas de Darwin. Entretanto, eles são citados muito discretamente no livro A Origem das Espécies. Na verdade, em relação às aves, a domesticação e seleção artificial de pombos foi bem mais importante para a construção de seus argumentos ao longo do livro. É difícil dizer isso, mas ao longo da viagem, o interesse de Darwin pelas aves foi secundário. Ele escreveu o seguinte ao primo Fox: "Quanto à ornitologia, minhas atividades são muito simples. Eu peço ao meu ajudante que atire e que empalhe as aves, e eu lhe pago por isso. Só pego em uma ave quando é uma espécie que realmente me interessa." Um bom exemplo desse comportamento foi registrado em sua passagem pelo Rio de Janeiro, onde relatou o abatimento de papagaios e tucanos por caçadores locais durante uma caçada, uma atitude que reprovou veementemente. No entanto, Darwin só coletou 8 aves no rio, sem qualquer registro de tucanos ou papagaios. Em sua autobiografia, Darwin lembrou que o entusiasmo pela caça diminuiu após os 2 primeiros anos da viagem, e que deixou os tiros cada vez mais por conta de seu assistente, Sims Covington, pois com isso poderia dedicar mais tempo à geologia. Desse modo, ele se concentrava na geologia, nos invertebrados e nas plantas, enquanto Covington focava nos vertebrados. Em seu caderno de zoologia, não há registros do coletor, e é possível que a partir da metade da viagem, a maioria das aves tenha sido abatidas e preparadas por Covington. Ainda em seu caderno, as aves são mais presentes nos primeiros anos, principalmente na Argentina e no Uruguai, mas ao longo do tempo começam a dar espaço para os invertebrados marinhos como corais, moluscos e crustáceos. As 468 aves coletadas e empalhadas durante a viagem foram obtidas das seguintes localidades: 5 de Cabo Verde, 2 do arquipélago São Pedro e São Paulo, 8 do Brasil, 116 da Argentina, 49 da Terra do Fogo, 33 das Ilhas Malvinas, 92 do Chile, 4 do Peru, 65 das Ilhas Galápagos, 1 da Nova Zelândia, 1 das Ilhas Cocos, 1 de Ascensão e 3 de Cabo Verde. Embora não tenha coletado sequer uma ave na fase final da viagem, quando passou pelo Tahiti, Austrália, Tasmânia, Maurícios e Santa Helena, Charles se dedicou bastante à coleta de insetos e mamíferos nessas regiões. É importante ressaltar que Darwin se dedicava à história natural como um todo, portanto, mesmo não sendo um ornitólogo ou um apaixonado pelas aves, realizou um trabalho magnífico com esse grupo ao longo da viagem. Finalmente, o impacto das coletas na ornitologia foi gigantesco. Darwin coletou mais de 500 espécies, das quais 37 foram descritas como espécies novas. Fez observações minuciosas e importantes sobre a história natural de diversas espécies e coletou algumas aves muito significativas, além de populações que já foram localmente extintas. E, principalmente, o desenvolvimento das ideias evolutivas por Darwin permitiu explicar as distribuições e adaptações das espécies, assim como a seleção sexual permitiu a compreensão do significado dos coloridos, que tanto nos fascinam em grande parte das aves.